Rente continua andando perdido pelo labirinto, se recordando do que o guarda havia lhe dito sobre o sol, e reflete que nem sequer é possível ver o sol em muitos pontos do labirinto. Porém, mesmo sem o sol, um aventureiro sempre é capaz de se guiar em um labirinto traçando um mapa mental. Mas mesmo assim ele continua perdido e segue andando até que encontra um lugar diferente em meio aos arbustos. Ao chegar lá, se depara com uma bela garota que pergunta se ele quer desistir, mas Rente fala que vai continuar persistindo. Então a garota o convida para tomar um chá e descansar um pouco antes de prosseguir. Enquanto ela serve o chá, Rente questiona sobre como ela vai fazer, já que não colocou folhas no bule. Mas ao inclinar o bule sai o chá, então ela começa a explicar que aquele é um bule mágico com o poder de criar qualquer chá que já tenha sido feito nele. Rente fica surpreso perguntando onde ela conseguiu. Nisso a garota conta que esse item foi achado em um labirinto há cerca de 200 anos e que caso fosse vender, seu valor seria de pelo menos 300 moedas de platina. E o rapaz fica incrédulo, pois apenas uma moeda de platina já seria o suficiente para uma pessoa viver bem pelo resto de seus dias. Então pensa no quanto a família Latour deve ser rica para possuir itens desse valor. Nisso ele prova o chá, revelando parte de seu rosto para a garota, que tenta disfarçar a surpresa comentando que aquele é o seu chá favorito, e pergunta a Rente sobre sua máscara. Ao afirmar que de fato é um item mágico, a garota fica curiosa para saber onde Rente a conseguiu, mas o rapaz se limita a dizer que uma amiga comprou para ele. Notando que o preço que gastou na máscara não chega aos pés do que só aquele bule de chá vale, a garota então demonstra seu desejo de adquirir aquela máscara de Rente pagando um bom preço. Porém, mesmo querendo a grana, Rente reflete que além de não poder tirar a máscara, ela ainda esconde sua verdadeira identidade, então nega a proposta da senhorita. Após agradecer pelo chá, ele decide continuar sua jornada pelo labirinto, mas antes de partir a garota decide lhe dar uma dica falando para ele não olhar para o sol. Rente sai confuso tentando entender qual o truque daquele labirinto, e enquanto caminha olhando para o sol vê ele se teleportar para outro lugar. Notando que esteve andando em círculos esse tempo todo, ele prossegue andando o dia todo até que finalmente chega no final do labirinto, sendo recebido pela garota de antes, que se apresenta como Laura Latour, a líder da casa Latour. Rente se apresenta como um aventureiro de rank bronze e começa a perguntar sobre sua recompensa por ter completado o labirinto. Nisso a garota o guia pela casa afirmando que ele pode escolher qualquer item mágico de sua coleção, então ele pede o item que criou aquele labirinto. Ao ouvir o pedido audacioso, Laura diz não poder dar aquele item, mas Rente logo diz que foi apenas uma brincadeira por ela tê-lo feito andar o dia todo. Enquanto descem a escadaria para o salão dos itens, Laura explica que aquelas lanternas são itens mágicos feitos por mãos humanas, e que apesar de serem mais estáveis, os humanos só conseguem fazer itens simples como essas lanternas. Ao chegarem no grande salão, Rente fica impressionado com a quantidade de itens mágicos organizados nas estantes, enquanto Laura lhe explica que esses itens mágicos são tão misteriosos quanto a existência dos labirintos. Então joga uma bola no chão e diz a Rente que aquele item apenas fica pulando sem parar. Rente fica confuso e pergunta o porquê dela querer um item como aquele. Ela conta que é uma colecionadora, então pega tudo que pode para sua coleção. Então mostra a Rente uma pequena nave, contando a Rente sobre as enormes naves movidas a vapor que existem no oeste do país, e diz que aquela é uma miniatura dessas naves, só que ao invés de vapor essa é movida a mana e pode ser controlada pelo controle remoto. Rente começa a brincar, ficando emocionado com aquilo. Ao ver a alegria do rapaz, Laura pergunta se ele vai escolher aquele item, então Rente entra num pequeno conflito com seu lado infantil, que iria gostar muito de ter aquilo, porém seu lado adulto pede por algo mais útil. Então Laura manda que ele se concentre na miniatura, e ao fazer isso Rente tem sua consciência transferida para o objeto, ficando espantado com aquela habilidade. Porém o gasto de mana é muito elevado. Nisso Laura conta que na realidade aquela nave foi encontrada muito antes das naves a vapor, dentro de um labirinto, mas modificaram para usarem vapor ao invés de mana. Ele fica olhando para o objeto, refletindo que apesar de ser ótimo para fazer reconhecimentos com sua mana atual, a nave só conseguiria voar por alguns minutos. Eles prosseguem pelo lugar encontrando alguns itens mágicos até que Rente se depara com um quadro que lhe dá um susto, fazendo o rapaz saltar. Sem notar, ele acaba encostando em uma estrutura de metal que drena um pouco de sua mana e começa a se montar. Laura pede pelo controle de desligamento, mas seu servo diz ter guardado em outro lugar. A criatura se forma, mostrando ser um enorme golem que ataca Rente, enquanto Isaac pede para que aguente firme enquanto ele busca o controle. Rente se desvia dos ataques perguntando por quanto tempo o golem funciona, então eles contam que o golem só usou um pouco de mana para se ativar. O que realmente sustenta ele é a absorção de mana e matéria inorgânica do ambiente que o fortificam. Rente então decide revitar atacando o golem enquanto se recorda das lições de sua amiga sobre como golems funcionam, dizendo que existe uma palavra mágica na testa dos golems que quando alterados faz morrer, mas ao chegar na altura da testa ele não consegue avistar palavra alguma. Então ela prossegue
segue dizendo que esse era um método antigo e os Gorens mais atuais possuem um dispositivo de desligamento. Rente fica frustrado por Isaac ainda não ter achado o dispositivo, vendo que vai ter que usar sua técnica secreta, que ele queria manter escondida por enquanto, mas não há outra opção, então começa a unir sua mana com a energia espiritual, se preparando para destruir o Golem. Porém, antes que pudesse atacar, Laura diz uma palavra e o Golem se desmonta na hora. Eles vão até Rente se desculpando pelo ocorrido e o rapaz também se desculpa por ter tocado em um item sem permissão, perguntando se não irão cobrar pelos danos do local. Mas Laura diz que seus servos arrumarão o local, então Rente decide continuar explorando o local em busca de algum item bom, até que se depara com uma estante cheia de itens coletados de monstros que só servem para construir poções e armas. Ao analisar de perto, ele vê um frasco com algo que desperta seu interesse. Laura conta que dentro daquele frasco tem sangue de vampiro, capaz de transformar quem o toma em um vampiro de verdade. Rente fica curioso sobre o assunto, mas a garota diz que é apenas um boato, já que na realidade a maioria que tomou enlouqueceu ou morreu. Rente então pergunta se ninguém conseguiu virar um vampiro. Nisso a garota informa que caso alguém conseguisse se transformar não contaria, já todos tentariam a matar. Mas o sangue do vampiro ainda pode ser vendido a um bom preço para pessoas que buscam a vida eterna. Rente então decide qual o item que vai escolher e aparece na casa de sua amiga mostrando seu novo brinquedo, que fica surpresa em saber que as grandes naves foram inspiradas naquele modelo, e questiona sobre quem realmente são os Lator, já que parecem ser mais generosos que a corte. Nisso Rente se gaba por não haverem muitos aventureiros como ele que podem entrar no pântano Tarrasque sem problemas, e se recorda de sua conversa com Isaac, que lhe deu o item mágico agradecendo por ele ter aceito um trabalho tão difícil. Rente oferece a Laura para se divertir também, mas ela diz ser a hora de parar de fugir do assunto principal. Enquanto isso, na casa dos Lator, Isaac faz um preparo com as flores para sua mestra, indagando se ela gostou do aventureiro, ao que Laura responde ter se animado um pouco por ter um convidado tão diferente. Rente mostra a Lorraine o sangue de vampiro, afirmando ser verdadeiro, já que todos os seus sentidos confirmaram isso quando viu, tendo a certeza de que algo vai mudar quando ele beber. Lorraine lembra do risco informado por Laura, mas Rente diz sentir que precisa fazer aquilo para evoluir. Lorraine confessa então não querer que ele faça aquilo, pois ficará feliz mesmo convivendo com Rente na forma de um morto-vivo para sempre, mas admite saber que ele não ficaria feliz, já que seu maior objetivo é se tornar um aventureiro da classe Mithril. Galera, se inscrevam para não perderem os próximos episódios aqui no canal.